Fala futebotequeiro, tudo certo? Todos em casa? Esses tempos de quarentena causaram várias mudanças na nossa rotina, não é mesmo? Entre elas está a paralisação total do nosso querido futebol. Aliás, temos vários casos de atletas infectados pelo novo coronavírus, como por exemplo o argentino Paulo Dybala da Juventus. Na Espanha, Francisco Garcia, técnico do time infantil do Atlético Portada Alta, escola de futebol localizada na cidade de Málaga, morreu por conta da doença. No vôlei, na NBA e em diversos esportes há infectados. Mas qual a consequência dessa doença para os jogadores? A gente explica no Boteco Doc de hoje. Antes de começar o vídeo, se você puder se inscrever aí no Futeboteco, ativar o sininho para receber as nossas atualizações e, claro, deixar o seu like para que esse conteúdo se prolifere aí na internet, já ajuda demais, demorou? Bom, ainda é muito cedo para falar qualquer coisa a respeito das consequências dessa doença. Afinal, os primeiros curados completaram apenas 2 meses de enfrentamento ao Covid-19. No entanto, na China, em casos graves, foi verificado a possibilidade de perda da função pulmonar. Essa perda ficou entre 20% e 30%, só não sabemos se isso é definitivo. Em outras pandemias respiratórias, como o SARS, por exemplo, acabou sendo definitivo, e esse é o grande perigo para um atleta. Antes de detalhar, é importante explicarmos rapidamente sobre a importância da respiração em atletas de alto desempenho. É através da respiração que acontece o aporte necessário de oxigênio para realizar a atividade física. Ter capacidade de suprir essa demanda é o que faz com que o indivíduo tenha um melhor desempenho. Se a pessoa respirar errado, terá menos fôlego para passar muito tempo em ação. Com isso, ela vai se cansar mais rapidamente. Além disso, durante o exercício, o corpo produz uma quantidade de gás carbônico maior do que em repouso. Daí a importância de uma boa saúde dos pulmões para aguentar durante tanto tempo correr em campo. Essa importância, associada aos danos possíveis do coronavírus, pode levar ao fim da carreira dos jogadores. Confira aí o que diz o biólogo Átila Yamarino, uma das principais luzes a respeito do Covid-19 no Brasil, em um podcast especial gravado para o Xadrez Verbal. O vírus no pulmão destrói tanto a superfície do pulmão que mesmo quando a pessoa se recupera depois, ela não consegue respirar como ela respirava antes. Ele pode cicatrizar o pulmão e dificultar depois para você respirar. A gente não sabe dizer se é para sempre, porque não tem ninguém recuperado de coronavírus há mais de 2 meses. Todo mundo na mesma agora. A gente não sabe dizer se isso vai durar 5, 10, 15 anos. Com a SARS e com a MERS, isso aconteceu permanentemente. A SARS, que é aquele surto de coronavírus de 2003 que era mais sério do que o de hoje, quem se recuperou da SARS nunca respirou direito depois. Respirou direito assim, nunca respirou tanto quanto respirava antes. Então, para um atleta que depende de correr, usar o pulmão, oxigenar o sangue e tá ali disposto o tempo todo, se ele começa a respirar só 80% do que ele respirava antes, 70% do que ele respirava antes, ele nunca mais vai ter o mesmo desempenho. Então ele pode tratar isso como qualquer besteira, ele pode tratar isso como qualquer bobeira, mas é sério. Mesmo uma gripe normal já pode comprometer o pulmão. E é uma das coisas que a gente não leva em conta quando pensa na gripe como se fosse qualquer coisa. Mas o coronavírus é mais sério nisso e tudo indica mais comum de causar esse tipo de dano. Para um atleta é fim de carreira, se é um exercício aeróbico desses. Entendeu? Se não é um arco e flecha, se é um jogador de futebol, se é um jogador de basquete, se é um jogador de, não sei, qualquer outro esporte que a pessoa tem que correr para lá e para cá, que para mim são muitos, você arriscar pegar coronavírus é você arriscar perder o seu instrumento de trabalho. Claro, assim como o Átila fala no podcast, cujo link está aí na descrição, vale ressaltar que jogadores podem e devem se curar mais facilmente da Covid-19, mas as chances de contágio são as mesmas para todo mundo. Isso quer dizer que o jogador nunca terá problemas respiratórios com o coronavírus? Não exatamente. Ele infecta a garganta e depois desce para o pulmão, onde ele ataca e destrói a pele do órgão, afetando a distribuição de oxigênio para a corrente sanguínea. Isso faria com que o jogador nunca mais respirasse da mesma maneira. É como se ele jogasse sempre na altitude, por exemplo. Pensa que loucura. Então, galera, a parada é séria, pode impactar a vida de milhões de pessoas de diversas maneiras, tirar a vida de outras milhares e se tornar um problema ainda maior. Portanto, será um crime das entidades decidirem voltar com o futebol enquanto a pandemia não tiver sido absolutamente controlada, ainda que seja com os portões fechados. Afinal, para jogar, esses atletas precisarão sair de suas casas, treinar, dividir vestiário com outras pessoas,
e isso pode ter consequências gravíssimas. E quanto a você, futebotequeiro, não canse de repetir a todos que o rondam. Fique em casa, não saia, se cuide dos seus e evite o contato social, pois só assim iremos superar essa pandemia, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.